Bom dia a todos que nos ouvem através deste canal, com a gloriosa graça e paz do nosso amado e Salvador Jesus. Aqui quem vos fala, meu querido ouvinte, é o missionário Jurandir, aqui da Igreja Batista Novo Tempo da cidade de Coivaras. Igreja essa afiliada à Convenção Batista Nacional do Piauí. É um prazer, uma alegria imensa, meu querido ouvinte, compartilhar daquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Creio eu que todas as palavras que já foram ministradas antes dessa têm sido motivo de bênção, de transformação na sua vida. Tem te dado o norte, tem te mostrado o caminho, tem te mostrado a solução daquilo que você tem enfrentado no dia a dia. Nessa manhã, querido, eu gostaria de compartilhar você de um tema que Deus ministrou no meu coração. Mas antes de falar o tema, gostaria de trazer o texto base para falar-vos ao vosso coração. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Esse texto encontra-se na carta do apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Pois bem, meus queridos e amigos, irmãos em Cristo Jesus, ouvintes aqui do canal, que Deus continue te abençoando poderosamente. Nessa manhã quero compartilhar com esse texto base de um tema simples: derrotando o nosso pior inimigo. Derrotando o nosso pior inimigo. E por que não dizer, derrotando o nosso maior gigante? Sabemos que todos os dias surgem gigantes diante de nós, problemas, adversidades. Gigantes esses são os problemas, são as adversidades. São problemas na saúde, são problemas nas finanças, são problemas na vida conjugal, muitas das vezes, são problemas na vida familiar, são problemas na vida social, com amigos, parentes, vizinhos. Então são gigantes que surgem no dia a dia e que precisamos ter as armas certas para combatê-lo. Mas nessa manhã, meu querido e amado ouvinte, gostaria de transmitir para você apenas o pior dos nossos gigantes, o maior, na verdade, do gigante da nossa vida. Viu? E esse texto, querido, deixa bem claro que gigante é esse. Esse gigante intitulado aqui como carne, como carne, não é essa matéria-prima do qual nós fomos feitos, construídos, não é essa carne, não é essa matéria, mas sim, na verdade, a carne aqui está falando de uma natureza. Natureza é essa que foi inserida em Adão, após ele desobedecer as palavras do Senhor. Após Adão desobedecer a Deus, ele recebe essa nova natureza. E daí então, queridos, todos nós que nascemos, mas não segundo a imagem e semelhança do Senhor, mas segundo a imagem e semelhança de um homem caído, de um homem que desobedeceu, também já recebemos em nós essa natureza, essa natureza intitulada como carne, mas na verdade nada mais é do que uma natureza pecaminosa. Uma natureza pecaminosa. A Bíblia diz, meus amados e queridos ouvintes, que para se derrotar, eu apenas não falarei desse maior gigante, desse nosso maior inimigo, mas como derrotá-lo. Como derrotá-lo, viu? O apóstolo Paulo já começa a dizer para que não andemos, a forma de derrotarmos, em primeiro lugar, é andar em espírito, viu?
viu? Primeiro é andar em espírito. E o que é andar em espírito? Você pode estar aí se perguntando, você que nos ouve, é andar cumprindo a vontade do Senhor, é fazendo aquilo que agrada ao Senhor, é fazendo aquilo que agrada a Deus. Meus queridos, os assédios são tão grandes que muitas das vezes fazemos aquilo que não queremos. E aquilo que queremos realmente fazer, não fazemos. Já te deixarei um texto das Sagradas Escrituras para você, viu? Ver a importância de que é como derrotar esse gigante. Segundo lugar, querido, é não cumprir os desejos, né? É não cumprir os desejos desta natureza, viu? Primeiro é andar em espírito, fazendo a vontade do Senhor. Segundo é não cumprir os desejos dessa natureza. Não cumprireis a concupiscência da carne, que concupiscência quer dizer desejos desordenados, né? Incontroláveis, sabe? Por quê? Ele é o nosso maior gigante. Porque essa carne, essa natureza é o nosso pior inimigo, viu? Alguém disse certa vez, perguntou, na verdade, alguém fez uma pergunta para um cacique, para um chefe de uma tribo, e perguntaram da seguinte forma: se colocarem 2 cães para brigarem, um preto e um branco, qual sairia vencedor? Prontamente, aquele velho cacique respondeu: o que se alimentar mais. Portanto, aqui fala espírito, são as duas naturezas, a natureza, aquela que deseja fazer o bem, aquela que deseja fazer a vontade do Senhor, aquela que deseja obedecer a Deus. E a carne, que é a natureza inserida em Adão após a queda, após a desobediência, que é a natureza que inclina-se para fazer o mal, para desobedecer, para não seguir os princípios da palavra de Jesus, da palavra do nosso amado e querido Salvador Jesus, não seguir a palavra de Deus, não respeitar, não obedecer às palavras do Senhor. Portanto, meu querido, o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro por quê, viu? Por quê? Muitas das vezes ele desejou fazer o que queria e não o fez. Mas aquilo que ele não queria, ele fez. E ele deixa, meu querido, dizendo o seguinte: olha, está inserido na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, né? O porquê que essa natureza é tão forte. E quando nós não alimentamos a natureza, a parte que vem de Deus, o Espírito que vem do Senhor, essa natureza vence. Paulo, o próprio apóstolo, ele escreve o seguinte à igreja de Roma: porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Romanos capítulo 7, a partir do 15. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em quem? Em mim. A natureza, que eu acabara de falar, o nosso pior inimigo, a natureza que deseja pecar, que peca. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Está falando da natureza pecaminosa. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O salmista, querido Davi, ele diz que foi gerado nesta natureza, viu? O salmista Davi, no Salmo de número 51, ele diz que em pecado me concebeu a minha mãe, e em pecado fui gerado eu, viu? Então, queridos, essa natureza não é nossa culpa termos recebido. Foi Adão, nossos primeiros pais, que desobedeceram ao Senhor e logo receberam essa natureza. Mas como livrar-se dessa natureza? Já estou quase encerrando. Como vencer, na verdade, não livrar-se, mas vencer, derrotar esta natureza pecaminosa. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, nos diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viu?
O Evangelho de João, no mesmo Evangelho 8,36 diz: e se pois os filhos vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Viu? Que verdade é essa? A verdade é o Senhor Jesus, é conhecer a Jesus, é conhecer a sua palavra. E por quê? João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então só podemos derrotar essa natureza, esse nosso maior inimigo que deseja desobedecer, que deseja pecar, que faz com que cometemos erros. Primeiro é pela palavra, que é a verdade. No princípio era o verbo, João 1, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então é a palavra, o verbo é a palavra, é o próprio Deus, é o próprio Senhor Jesus, amém? E ele veio ao mundo e tudo que foi feito no mundo foi feito por motivo dele, de que? Do verbo, da palavra. E esse verbo que se refere a João 1,1, logos, no grego quer dizer o próprio Jesus, o próprio Deus, foi feito através da sua palavra, da sua ordem. Ele é a palavra. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Essa verdade, a palavra. Então, queridos, louvado seja o nome de Jesus. Foi um prazer transmitir isso para você de todo o coração, aquilo que Deus ministrou. Como derrotar o nosso pior inimigo? Primeiro, conhecendo, não cumprindo, viu? É fazendo a vontade do Senhor. Segundo, não cumprindo os desejos dessa natureza, desse vilão, desse gigante. Terceiro, conhecendo a verdade, que é Jesus. E essa verdade nos torna fortes a ponto de nos livrarmos, a ponto de derrotarmos. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. E tenha um bom dia, uma semana de paz.